Senhor presidente, a minha fala hoje também é para lamentar o falecimento do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. Faleceu aos 90 anos. Eu quero, em homenagem ao comandante Fidel Castro, ler 2 textos das várias homenagens que circularam pela internet. 2 me chamaram a atenção, eu gostaria de ler aqui. A primeira delas, evidentemente, foi escrito já há alguns anos. É um texto do Eduardo Galeano. Seus inimigos dizem que foi rei sem coroa e confundia a unidade com unanimidade. E nisso, seus inimigos têm razão. Seus inimigos dizem que se Napoleão tivesse tido um jornal como o Grama, nenhum francês ficaria sabendo do desastre de Waterloo. E nisso, seus inimigos têm razão. Seus inimigos dizem que exerceu o poder falando muito e escutando pouco, porque estava mais acostumado aos ecos do que às vozes. E nisso, seus inimigos têm razão. Mas seus inimigos não dizem que não foi para posar para a história que abriu o peito para as balas quando veio a invasão, que enfrentou os furacões de igual para igual, de furacão a furacão, que sobreviveu a 637 atentados, que sua contagiosa energia foi decisiva para transformar uma colônia em pátria, e que não foi nem por feitiço de mudança, de mandinga, nem por milagre de Deus, que essa nova pátria conseguiu sobreviver a 10 presidentes dos Estados Unidos, que já estavam com o guardanapo no pescoço para almoçá-la de faca e garfo. E seus inimigos não dizem que Cuba é um raro país que não compete na Copa do Mundo do Capacho. E não dizem que essa revolução, crescida no castigo, é o que pôde ser e não o que quis ser. Nem dizem que, em grande medida, o muro entre o desejo e a realidade foi se fazendo mais alto e mais largo, graças ao bloqueio imperial, que afogou o desenvolvimento da democracia à la cubana, obrigou a militarização da sociedade e ortogou à burocracia, que para cada solução tem um problema, os argumentos que necessitava para se justificar e perpetuar. E não dizem que, apesar de todos os pesares, apesar das agressões de fora e das arbitrariedades de dentro, essa ira sofrida, mas obstinadamente alegre, gerou a sociedade latino-americana menos injusta. E seus inimigos não dizem que essa façanha foi obra do seu povo, mas também foi obra da pertinaz vontade e do antiquado sentido de honra desse cavalheiro que sempre se bateu pelos perdedores, como um certo Dom Quixote, seu famoso colega de campo de batalha. Eduardo Galeano, no livro Espelhos, uma memória quase universal. Eu também gostaria de ler, senhor presidente, o texto publicado na revista Língua de Trapo, do Gustavo Castañón, no dia 28 de novembro. Cuba, a exata medida de um imenso fracasso, por Gustavo Castañón. Vai para Cuba, coxa. Com a morte de Fidel, o leitmotiv predileto da direita vai voltar à carga. Essa é a acusação de que a esquerda quer transformar o Brasil numa Cuba. É uma estratégia mas tão desonesta, que é até difícil explicar o tamanho da desonestidade. Mas vou tentar. Para começar, Cuba pode realmente ser ruim para mim, que sou de classe média alta, mas é para 100% de seus habitantes, melhor do que o Brasil é para 90% dos seus. Esse não é um chute estatístico, mas uma estimativa conservadora.
75,9% dos brasileiros vivem com menos de 10 mil dólares ao ano, enquanto 10% dos brasileiros abocanham 75,4% da renda nacional. 1% dos brasileiros mais ricos abocanha 48% da renda. O produto interno bruto per capita em Cuba, ajustado por poder de compra, é de 20.648 dólares internacional, enquanto no Brasil, antes da depressão econômica, era de 15.359 dólares. O povo daquela ilha rochosa bloqueada é, segundo o Banco Mundial, mais rico que o povo do continente Brasil. Essa é uma informação chocante e geralmente desconhecida. Ainda assim, não quero ir para Cuba, a não ser a turismo, porque para mim a quantidade de liberdade é mais importante do que o pão. É claro, eu tenho pão. Bem mais do que isso, eu faço parte dos 10% de privilegiados brasileiros. Logo, sou mais livre aqui do que lá. Mas a diarista que trabalha aqui em casa, certamente não. Pena que ela não tem ideia do que realmente significa vai para Cuba. E é também por isso que não posso querer para mim uma sociedade moralmente monstruosa como os Estados Unidos, aquela plutocracia onde o último traço de democracia é uma relativa liberdade de expressão. Mas o Brasil, meu Deus, o Brasil é uma monstruosidade social tão maior que querer que ele se transforme em algo parecido com os Estados Unidos é querer reformas de esquerda. Sim, na maioria dos aspectos, os Estados Unidos estão à esquerda do Brasil. No dia que o Brasil tiver um salário mínimo como o dos Estados Unidos, lá são 7 dólares e 25 por hora, contra 1 dólar e 12 centavos aqui no Brasil, uma distribuição de renda como a dos Estados Unidos, índice de Gini lá, 40,8 contra 54,7 aqui. Uma lei de mídia como a dos Estados Unidos, a proteção às indústrias e à agricultura local como a dos Estados Unidos, um estado do tamanho do EUA, 14,6% da população americana está empregada no serviço público, contra 11,1% no Brasil. A direita vai poder alertar para o risco de ele virar uma Alemanha. Até lá, em vez de gritar, a esquerda quer transformar o Brasil numa Cuba, deveria gritar, a esquerda quer transformar o Brasil nos Estados Unidos. E quando o Brasil ficasse parecido com os Estados Unidos, querer um governo de esquerda ia ser querer que o Brasil começasse a ter política de salvaguarda social mais parecidas com as da Alemanha. Sua saúde pública, sua educação pública, suas políticas ambientais estreitas, sua carga tributária, 40,6% na Alemanha, contra 34,4% no Brasil. Seu imposto progressivo, quanto mais rico, mais imposto. E a direita, então, deveria gritar, se quisesse ser honesta, cuidado, a esquerda quer transformar o Brasil numa Alemanha. Então, quando o Brasil ficasse parecido com a Alemanha, a direita poderia alertar para o risco de virarmos uma Dinamarca. Aí, querer reformas de esquerda seria querer que mais da metade da renda fosse para os impostos. Na Dinamarca, 50,8% da renda vão para os impostos. Que os filhos da elite fossem obrigados a estudar em escolas públicas, entre as melhores do mundo. Que o Estado empregasse mais de 1/3 da população. 34,9% da população da Dinamarca é funcionária pública. Bancasse 2 anos de licença para criar um recém-nascido. Limitasse fortemente a atuação das grandes corporações. Fosse radicalmente democrático.
Finalmente, quando o Brasil ficasse parecido com a Dinamarca, o direitista poderia gritar, sem hipocrisia, seu terror com a Cuba que se avizinha, a do Estado total e economia planificada, e assim disfarçar melhor sua inveja do funcionário público sob a máscara do ódio ao Estado. Provavelmente nesse dia, até eu estivesse protestando ao seu lado. Na estratégia do espantalho cubano, o reacionário brasileiro finge ser a favor da liberdade e do mérito, enquanto na verdade é contra a liberdade do povo, seus direitos trabalhistas, o investimento na educação e universidades públicas, o fortalecimento do SUS e a redução dos juros, contra o aumento da carga tributária, do salário mínimo, do Estado, da remuneração do professor básico, da distribuição de renda e das oportunidades para os excluídos. Um conservador na Inglaterra é só um conservador. Um conservador no Brasil é um monstro que quer conservar as estruturas de um dos países mais desiguais e injustos do mundo. Não, Cuba não é o paraíso. É só uma ilha rochosa no meio do Caribe, sem recursos naturais de qualquer tipo e bloqueada economicamente há 50 anos. E, no entanto, garante saúde e educação universal para o seu povo e tem um índice de desenvolvimento humano maior do que o nosso. Nós, que somos um continente, nós que temos todos os recursos naturais em abundância. Essa é a medida do nosso fracasso, o incrível e gigantesco fracasso do capitalismo brasileiro. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio em homenagem à memória do comandante Fidel Castro. Obrigado, senhor presidente. Faço votos que um dia o povo brasileiro alcance a qualidade de vida conquistada pelo povo cubano.